Olá, Mirante, tudo bem? Vamos falar sobre o filme O Cativo. Sabe quando você. Eu não sabia nada sobre esse filme e eu tenho um hábito ultimamente, como eu gosto muito das histórias, filmes para mim é um pacote de informação criativa. É um projeto também, então eu gosto bastante de assistir filmes. E lógico que não dá para assistir todos os filmes do mundo, então a gente tem que fazer uma seleção. E aí eu faço uma seleção prévia dos filmes que eu quero assistir e eu vou assistindo no tempo. Eu utilizo mais o meu horário de almoço para fazer isso. E esse filme eu separei até porque ele é, se eu não me engano, de 2025. E esse título cativo me chamou a atenção. Então, é um ponto que eu também gosto de observar. O que é que chama a minha atenção quando eu tenho várias opções? Será que é a imagem? É o título? E isso faz com que eu já vou aprendendo alguma coisa para aplicar no meu negócio e também no dos clientes. Então, pode ser que, lógico, eu seja cativada por um minimalismo, uma imagem diferente, com um título diferente, mas pode ser que outras pessoas não. Mas são indicadores, né? São indicadores do tipo, o que pesca a minha atenção. Então, capas de filmes ajudam muito nisso. Eu acredito que as capas de filmes e livros, elas ali é a primeira comunicação de isca mesmo que a gente tem com o conteúdo. E depois a gente vai na sinapse para poder entender qual é o contexto daquele filme. A sinapse desse filme eu não gostei tanto, ele não deu tanta entonação, mas daí eu decidi assistir. E às vezes assistir dessa forma é um conteúdo que meio que te surpreende. Então, basicamente, eu não quero dar tanto spoiler, mas eu vou ter que dar um pouquinho de spoiler. O filme O Cativo, ele fala sobre a vida, uma parte da vida de Miguel de Cervantes, que foi um espanhol, escritor, romancista, e só que assim, ele não pega a história do Miguel, ele pega um trechinho, um momento que marcou a vida dele, que foi quando ele foi preso em Argel. Ele ficou por 5 anos. Então imagina, gente, a gente tá falando de 1500 e pouco, onde tinha piratas, né? Mas já existiam o quê? As pessoas, vamos pensar assim, os lugares que faziam sequestros de outras pessoas exigia um pagamento, como acontece ainda hoje em dia. E as famílias que tinham posses para pagar pelaquela pessoa que foi sequestrada, elas eram libertadas. Os que não tinham posse se mantinham presos como escravos. E aí o que acontecia? Alguns escravos, mesmo as famílias não tendo dinheiro para pagar a recompensa, eles tinham alguns títulos e isso fazia com que o lugar que estava sequestrando ali mantinha essas pessoas assim, não vamos judiar tanto, mas também não vamos dar moleza. E no caso Miguel de Cervantes, ele ele teve um acidente com a mão dele, ele já se envolveu em briga, ele acabou matando uma pessoa num duelo, aí ele fugiu. Então, assim, a história da vida da pessoa em si é caos sobre caos. Só que quando ele passou por essa fase, e esse filme é baseado na história dele, e aí vem o aprendizado, o nosso aprendizado em relação a isso, porque é sobre narrativa. Então imagina uma pessoa que tinha, e no caso ele tinha uns títulos que deu-se a entender que ele era benquisto, mesmo não tendo dinheiro para se pagar resgate. Só que neste tempo, nesses 5 anos, a família dele, mesmo não tendo posses, não desistiu de guardar dinheiro, de conseguir dinheiro para poder pagar pela liberdade dele. Então, o filme ele fala sobre o momento que ele foi preso e até o momento da saída dele, no resumo da ópera. Ele usou, ele fez
não é que ele fez igual Mandela, mas no período que ele ficou preso, ele usou a imaginação dele para tornar aquilo menos tristes, vamos colocar assim. Então, o que, que ele percebeu? Ele criou um cenário, e aí o filme ele retrata isso. O cenário que ele criou para entreter é, a imaginação dele e as pessoas que estavam ali presas. Então, ele criou uma história, e essa história era contada repetidamente, que as pessoas daí queriam aprender. E um dos, vamos dizer assim, governantes daquela prisão, ele ouvia. Ele não era visto, mas ele ouvia. E um belo dia, ele é chamado para contar essa história diretamente para esse governante. E aí ele começa a ter interação com ele no sentido: por que, que você começou a contar essa história? E aí ele fala: para vencer o tédio. Então tem uma cena que ele fala assim: eu criei essa história para vencer o tédio. E aí esse governante percebe que ele tem essa habilidade de contar histórias. E aí ele começa a propor para ele, até porque esse governante não conhecia ninguém que criava narrativas como ele estava criando. E aí ele fala: olha, cada vez que você contar uma história e eu gostar, eu vou te liberar para você viver. Então imagina, ele estava cativo, né? Ele estava preso ali. Então ele tinha uma limitação, tinha acesso a algumas pessoas, que eram as pessoas que estavam na mesma situação como ele. Por conta da história que ele contava para aquelas pessoas, outra pessoa ouviu, e aí ele foi convidado a ter acesso a um governante. Esse governante identificou essa habilidade e falou assim: ó, o seguinte, cada vez, aí ele colocou que é um desafio, cada vez que você contar uma história que eu goste, eu vou te dar um pouco de liberdade. E aí ele poderia acessar outra parte ali da cidade que era restrito aos escravos. E aí ele começou em busca de mais histórias e criar, antes de tudo, de ler. Então tinha lá um sacerdote, aí tem muita questão do cristianismo, tinha padres ali que foram feitos escravos. Então algumas pessoas inclusive eram convidadas a renegar a existência de Jesus, e se ele renegasse, ele trabalhava dentro como se fosse assim, do governo ali daquela situação, e se ele não negasse, ele continuaria escravo. Então teve alguns, inclusive, que negou e fazia parte da mesma comitiva que o Cervantes estava. E aí essas cenas vão acontecendo e ele vai em busca de novas narrativas. E aí ele acessa os livros que tinha lá, um padre tinha e tal, até que ele vai contar uma história e esse governante não gosta. E aí, numa das vezes que ele foi liberado para acessar, ele ganhou uma laranja. E aí ele foi ter a experiência ali da cidade internamente, e isso alimentava a criatividade dele. Então ele estava o tempo todo criando história. E algumas histórias, elas tinham capítulos. Então a história, inclusive, principal que ele contava para os colegas que eram escravos ali, ela ainda não tinha tido um final. Então era uma história que era repetida, e a cada vez que ele repetia, ele avançava um pouco mais, como se fosse uma novela. Então imagina criar uma série, e essa série é contada pouco a pouco, e às vezes você tem que repetir alguns capítulos, era mais ou menos isso. E nesse meio tempo ele tinha que criar outras histórias. No resumo da ópera, ele foi vendo situações onde ele também foi se descobrindo, porque o cenário pedia para ele aflorar. E ele acabou tendo intimidade com esse governante no sentido de se tornar um confidente. E essa pessoa, ela acabou se apaixonando por ele. Isso é dentro do contexto da história, tá? E fazia com que desse liberdade para ele, e ao mesmo tempo essa confiança ele foi utilizando para que ele pudesse sair dali. Então, às vezes ele contava um trecho assim, e aí as pessoas conseguiam embarcação, e aí já meio que ia conseguir liberdade. Isso era uma história que ele estava contando. Aí o governante fala assim: mas nunca que tal título, né, conseguiria um barco. Como que ele conseguiria um barco? Então, existiam situações que, por mais que fossem histórias,
são histórias que deveriam ser possíveis. E aí ele tinha que criar isso e surpreender o governante. E aí teve uma cena que ele conversa com o padre e fala assim, ó, não sei mais que história contar, eu preciso de algo diferente, eu já li de tudo, já contei tudo, a minha imaginação tá travada. E aí tem um livro lá que ele entrega, que ele fala, ó, esse daqui é meio que um livro proibido, que eu acho que, se eu não me engano, era tipo comédia, mas era uma comédia no sentido, sabe quando, uma comédia pesada, como fazem os stand-up? Como se fosse stand-up. E aí ele vai lá, ele conta, daqui a pouco o guarda começa a dar risada, o governante começa a dar risada, e aquele clima ele começa a ficar leve. Então, assim, como você conseguiu fazer pessoas tão sérias ali e que repreende as pessoas ter esse momento de leveza. Enfim, e aí o filme ele vai desenrolando e mostrando o poder da narrativa. Então esse era o grande trunfo dele. Ele não tinha, o corpo dele tinha limitações. Ele, tendo acesso à cidade, começou a ver possibilidades, começou a propor, tipo, olha, quem está escravo pode trabalhar, de repente pode trabalhar em alguma situação, e isso faz com que a pessoa saia daquele tédio. Aí ele propõe isso para o governante, então ele está sempre orquestrando conexões, e isso fazia com que ele se tornasse uma pessoa popular. Então tem a ver muito com essa conexão com pessoas. Ele era um contador de histórias e ele criava possibilidades, ou seja, naquele cenário negativo, ele tornou positivo dentro do possível. E ele nunca desistiu da liberdade dele. E aí o filme certamente leva nessa essa situação de como ele acabou saindo dessa prisão. E basicamente ele não negou em momento algum, tipo, chegou um momento que ele ia ter vários privilégios se ele aceitasse a proposta ali do governante. Ele falou assim, olha, você pode escrever suas histórias, eu vou ler as suas histórias, você vai ter uma vida maravilhosa, porque de fato o governante se apaixonou por ele. Então sim, tem essas questões que a gente, né, desde que o mundo é mundo, tem coisas sociais que acontecem atualmente que acontecia. Inclusive, fazendo um adendo aqui, a palavra mancebo, ela aparece muito em evidência no filme. E eu tenho um mancebo, que é aquele objeto cheio, né, de galhos, assim, para você pendurar a bolsa. Só que o que significa mancebo é interessante, porque tem muitas palavras que a gente utiliza no cotidiano que, gente, isso vem da história. A riqueza da gramática em si é a história das palavras, por isso que a etimologia da palavra é tão interessante, né? É algo que eu gosto de ir mergulhando conforme eu vou tendo acesso, mas no filme a palavra ficou em evidência, porque mancebo, na verdade, era como se fosse um garoto de programa. E aí dá para entender a lógica, aí para bom entendedor minha palavra basta, do porquê o mancebo, o objeto, levar esse contexto. Tá cheio, como se fosse assim, sabe, tipo vamos dizer assim, pau à mão, vamos colocar assim, tá sempre ali. E essa palavra ficou em evidência, entre outras coisas. Então, naquela época, já existia, né, muito dessas situações, e ele acaba observando e testemunhando, e isso foi criando que narrativas e narrativas, a ponto dele começar a observar quem tinha, inclusive, inclinações homossexuais, por exemplo, até ele observar que ele mesmo tinha, e pelas palavras do governante, ele se, vamos dizer assim, passar pela experiência da vida, em provar todas as situações, para que se tenha ali mais narrativa. E em dado momento, que daí é onde o filme ele mostra, porque é um fato, isso já aconteceu, uma parte da história de alguém. E como essa pessoa se libertou de tudo isso, dos pequenos prazeres que aquela falsa liberdade estava causando para ele. Então ele decide, em dado momento, que nada, nada pagaria pela sua liberdade de
transbordar no mundo. E inclusive nessa semana, porque esse vídeo está saindo na quarta-feira, e nessa semana, que foi na segunda, eu falei sobre o livro A Ilusão de Ícaro. E na Ilusão de Ícaro, eu mencionei que esse foi um dos filmes que eu assisti, porque é como realmente se ele fosse Ícaro. Ele voou até o sol, ele se jogou, ele foi preso, ele esteve na prisão, mas a mente dele foi além. A mente dele buscou alternativas. Então, o filme ele ensina muito sobre as histórias, sim, mas principalmente como você não pode perder a sua mente, a saúde mental. Mesmo que você esteja preso, mesmo que você esteja numa situação complexa, é buscar alternativas para que você não sucumba àquele meio. E aí fazer movimentos, e assim, você não tem certeza dos movimentos que você vai fazer. E olha que coincidência, abril, que é exatamente o mês que eu assisti o filme e estou gravando sobre, né, o contexto do Miguel de Cervantes, é o mês de aniversário de morte dele. Não tem o dia exatamente, se não me engano, dia 22, pelo que eu vi no Google, mas esse mês é o mês que está fazendo aí aniversário de morte do Miguel de Cervantes, que foi o escritor de Don Quixote. Eu não li Don Quixote, mas não era um nome que eu desconhecia. Tanto que eu já coloquei aqui na minha lista que é um livro que eu vou ler, até por conta dessa situação do filme, mas o filme não retrata o livro, o filme retrata uma parte da história de alguém que hoje muitas pessoas conhecem. Então, é como se fosse realmente um capítulo da história da vida de alguém, assim como nós temos os nossos capítulos de vida. Então, se pegar às vezes um trecho da vida da Sueli, um pedacinho, é um filme que fala sobre aquilo. E assim sucessivamente. Então, a nossa própria história é contada em trechos, né? Em trechos de filme. E isso é muito rico. Então, esse filme, ele traz isso. O quanto, primeiro, a sua vida é a sua história. E o quanto este homem usou a história para poder superar a própria história. É muito interessante. É muito interessante. Então fica a dica, hashtag, vale muito a pena. Só ali onde eu vejo esse filme, gente, é o seguinte. Hoje a gente tem tanta plataforma que, sinceramente, às vezes pode estar em um, pode estar em outro. Eu prefiro falar sobre o filme em si e vocês façam a pesquisa de vocês para onde está o filme, onde você pode acessar. Tem muitos filmes que às vezes estão abertos no YouTube, então vamos combinar o seguinte, eu falo sobre o filme e você faz aí a pesquisa de onde assistir, se te interessar. Vale muito a pena, eu aprendi realmente que essa questão da narrativa, essa coisa de a construção das palavras auxilia a pessoa a ter aumento de consciência e isso cativa as pessoas. Então, para os negócios, as histórias ajudam nessa conexão. E isso é muito importante. Agora, isso é uma habilidade, tanto que ele cativou quem o prendeu. Olha que interessante, ele cativou quem o prendeu. E é uma habilidade que tem que ser desenvolvida. Algumas pessoas têm predisposição a isso, outras precisa desenvolver. Então foi top, maravilhoso. Vale a pena assistir. Até a próxima semana.